Portanto, meus irmãos, peço que por causa da grande misericórdia divina, vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício dedicado ao serviço dele, vivo e agradável. E aí, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre seu modo de viver fora da igreja, fora da sua casa, não sei. Quero falar com vocês sobre quem nós somos para o mundo, como o mundo nos vê, como as pessoas que não conhecem Jesus nos veem. Devemos nos sacrificar. A cada dia nós temos que abrir mão das nossas vontades, abrir mão do nosso querer, para que a vontade de Deus cumpra nas nossas vidas. Um dos modos que nós temos de evangelizar é sacrificando o nosso eu, toda a nossa natureza humana que foi crucificada quando nós aceitamos Jesus, mas de vez em quando ela volta, ela foi querendo aparecer, que é aquilo que a Bíblia diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Então, nós crucificamos a nossa natureza humana quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, entregamos as nossas vidas a Ele. Mas, de vez em quando, vem as tentações, vem o pecado, fica querendo puxar a gente para as coisas que não agradam a Deus. Deus, Ele não se agrada dos acessos de raiva, Ele não se agrada das desuniões, Ele não se agrada das divisões, Ele quer nós, os irmãos, Ele quer nos ver unidos, Ele quer nos ver alegres, felizes. Ele quer nos ver unidos, Ele quer nos ver alegres, felizes. Os frutos que o Espírito produz são a alegria, a paz, o amor, a paciência. Nós temos que ser assim, nós temos que ser como Jesus, mansos igual ovelhas. Vou contar uma curiosidade pra vocês, que eu não sei se alguma pessoa aqui já sabia. Vocês sabiam que as ovelhas, elas não têm nenhuma capacidade de defesa? Elas simplesmente não se defendem. Se um lobo vier atacar elas vão morrer, porque elas não têm nenhuma defesa, nenhum mecanismo de autodefesa. Nós temos que ser igual às ovelhas. A Bíblia se refere a Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro não tem defesa, ele foi manso, entregue. E ele não brigou. Nossa, gente, Jesus, ele ia ser morto e ele não brigou. Tipo, ela pegando pra matar ele ficou caladinho, ele manso. Nós temos que ser mansos. E nós que somos adolescentes, talvez você que esteja assistindo não seja adolescente, mas nós que somos cheios de hormônios, é uma bomba relógio que fica com raiva por causa de qualquer coisa, mas a gente não pode deixar isso, porque isso é coisa da natureza humana. Nós temos que viver pelo nosso espírito, viver pelo Espírito de Deus. Por isso que muitas pessoas que você costuma ver, você diz: nossa, essa pessoa é cristã, essa pessoa segue Jesus. Muitas pessoas não vivem de forma que pareça que elas seguem Jesus. E isso é uma coisa que eu tenho muito medo e é uma coisa que eu tenho que lutar comigo mesma. Eu, Isabela, tô falando da minha vida, porque é complicado, eu sou muito estressada, eu não tenho paciência pra nada. Basicamente são 3 tipos. O chato, que é o religioso, que é aquele que fica julgando as outras pessoas, que é tipo o fariseu da Bíblia, ficava julgando, brigando, achando que era tudo certo, mas é um hipócrita, porque ele diz que faz as coisas tudo certinhas, mas só exteriormente, igual sepulcro caiado, como a Bíblia diz. Por fora é limpinho, bonitinho, mas por dentro é podre. Então, os fariseus, eles eram assim. Cada detalhe do modo de vida deles era de acordo com as leis que Moisés colocou para organizar o povo, mas isso não adiantava nada, porque eles não tinham amor no coração, o coração deles era podre. Então não adiantava fazer as coisas, sendo que o coração deles não era transformado. Era aquela pessoa chata que ficava julgando em vez de olhar para si mesma. E a Bíblia fala várias vezes: cada um examine-se a si próprio, não julgue os outros. Você não pode viver no mundo como apenas um religioso, você tem que brilhar a luz de Cristo, você tem que refletir o Espírito Santo de Deus, sabe? Por isso que a gente tem que viver pelo Espírito. Porque se você viver só como um religioso que fala: pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode, o que as pessoas vão querer? Porque como as pessoas vão querer conhecer Jesus, por acaso, elas vão pensar que ele é um velhinho sentado numa cadeira que fica impondo 1 bilhão de ordens, mas Jesus não é assim. Jesus é amor. Jesus entregou a vida dele por nós, para salvar a gente. Ele não é um velhinho que fica só: faz isso, não faz aquilo. Ele é bondade. Ele sacrificou pra gente poder morar com ele eternamente. A gente estava condenado pro inferno por causa que a gente desobedeceu a Deus.
sabe, ser humanos do passado. Mas Jesus, quando ele morreu na cruz por nós, ele nos livrou de toda condenação. Nós não somos mais condenados, os nossos pecados não têm mais poder sobre nós quando nós nos arrependemos e nos entregamos para Cristo. E é isso que você tem que refletir, é isso que você tem que querer mostrar para as pessoas. Você tem que brilhar a luz de Jesus, brilhar amor, brilhar paciência. Paciência é coisa que eu não tenho, que eu deveria ter, eu devo melhorar cada vez. E é uma coisa que eu preciso controlar, porque a minha natureza humana tem que morrer a cada dia mais, para o meu espírito vencer, porque o nosso espírito e a nossa carne, eles brigam todo dia dentro da gente. O espírito quer vencer, a carne quer vencer, e o que a gente alimentar mais é o que vai ganhar. Nós não podemos alimentar tanto a nossa carne, por isso a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus, orando, fazendo as coisas que são da vontade de Deus, para o nosso espírito ficar alimentado, forte e vencer, para a gente não cair de novo nas garras da nossa natureza humana, para a gente não errar, para a gente não fazer as coisas que desagradam a Deus. Temos que ler a Bíblia, nós temos que orar, cantar hinos de adoração a Deus, porque isso alimenta o espírito e nos fortalece. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que eu tenho dificuldade, vou contar pra vocês, eu não sou nada paciente, gente, nada. E é uma coisa que eu tenho que lutar comigo mesma. Mas é isso, alimentar o espírito para ele vencer a nossa carne. Então não sejam aquelas pessoas... Bombo não. Então não seja aquela pessoa chata que fica julgando os outros, falando, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Ajude as pessoas ensinando pra elas o que tiver que ensinar, mas sem ficar julgando, brigando, sendo chato. Sabe, sem ser um religiosinho apenas. Não seja só religioso, seja um reflexo. Tenta ser um reflexo de Deus cada vez mais, tenta se parecer com Ele. Tenta se aproximar dele cada vez mais, porque aí você vai refletir Ele em você. Você vai ser diferente, cada dia mais transformado, e as pessoas vão ver isso em você. Então, sem chatices, vamos ser mais amorzinho. Outro tipo é o doido, o mundão. Ele seria tipo o oposto do chato, mas no final todos eles, os dois, vão pro mesmo caminho. Ele é o que não tá nem aí pra nada, não tá nem aí pra Deus. Ele só vai na igreja porque tem que ir. Ele não conhece geralmente o Espírito Santo. Ele tá seguindo aquilo, né, por tabela, tá fazendo aquilo só porque tem que fazer. Ele tá indo na igreja porque tem que fazer. Não faz isso por amor. Nós entregamos as nossas vidas para Jesus por amor, porque a graça dele nos alcançou. Mas muitas pessoas não conhecem isso. Como vocês podem ver, os dois são opostos em um termo, mas no outro eles vão pelo mesmo caminho, sabe? Porque o mundão, o cristão mundão, que é o que quer as coisas do mundo, que não quer saber nada de Deus, que fica deixando a natureza carnal dele dominar sempre, fazendo coisas que não é certo um cristão fazer, esse mundão, ele também é um religioso. Quando ele vai na igreja, não quando ele tá no mundo, porque quando ele tá no mundo, ele é o mundão, mas quando ele vai na igreja, ele é o religioso. Ele vai lá porque tem que ir. Nós devemos buscar cada vez mais o Espírito Santo para nós não sermos esses dois tipos de pessoas. Nós temos que ser o terceiro tipo, que é o correto. O que seria o correto? Que reflete Jesus, que brilha a luz de Jesus. E eu não sou perfeita, óbvio que não. Eu tenho muitos erros e muitas coisas que eu tenho que melhorar. Mas vamos caminhando juntos e buscando cada vez mais nos parecermos com Jesus, para que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas e o Evangelho se espalhe para cada vez mais pessoas. Que as pessoas possam conhecer o amor de Jesus por nós. Que por meio que nós sejamos instrumentos de Deus, que pela nossa vida, as pessoas que ainda não conhecem Ele possam conhecer mais. Que pela nossa vida, as pessoas que já conhecem, mas estão afastadas, possam se aproximar dele. Que pela nossa vida, as pessoas possam aprender mais sobre Ele. Que pela nossa vida, as pessoas se apaixonem pelo nosso lindão, que é Jesus. Roteiro. Não vamos ser o mundão. Vamos nos aproximar de Jesus para querer cada vez mais dele e não ficarmos envolvidos com as coisas que desagradam a Deus. Mas também não vamos ser o chato, que pensa que está totalmente envolvido com as coisas de Deus, mas na verdade é só um religioso que segue leis e leis que às vezes não eram coisas que ele precisava seguir, mas ele segue
porque ele criou, porque ele pensa que é por causa das ações dele que ele vai ser aceito por Deus e fica julgando os outros porque fala, faz isso, não é aceito por Deus. Mas nós somos aceitos por Deus pela graça de Jesus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Seja o parecido com Jesus, cheio de amor. Se você ler os evangelhos, você vai ver como Jesus era gente, amorzinho. Portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e glória do nome de Deus. Coríntios, capítulo 10, versículo 31, esse que eu falei. E agora eu vou falar o 32 e o 33. Portanto, vivam de tal maneira que não prejudique aos judeus e nem aos não-judeus. Olha, é muito importante que eu vou falar. Eu vou falar agora o 33, o versículo 33, porque eu acabei de falar o 32. Portanto, façam como eu, que procuro agradar a todos em tudo que eu faço, a fim de que eles sejam salvos, não para o meu próprio bem. Esse façam como eu, não sou eu, Isabela, que estou falando, é Paulo. Paulo é o autor de Coríntios. Coríntios é o livro que eu estou lendo. Eu não sei se é necessário falar isso, mas eu creio que sim, porque algumas pessoas podem não entender quando eu acabei de falar façam como eu, então é Paulo que está falando isso. Depois que a gente conhece Jesus, a gente tem que mudar o nosso interior, nós não podemos continuar os mesmos. Depois que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, né? Porque muitas pessoas conhecem Jesus desde que nasceram, mas não tem um encontro verdadeiro. Quando a gente tem que mudar, a gente tem que ser diferente, porque assim as pessoas vão saber, alguma coisa aconteceu com essa pessoa, e elas vão querer, nossa, que Jesus é esse que transforma, como assim? Jesus fez isso, mas Jesus não é só o filho de um velhinho que tá lá no céu impondo um monte de ordens, porque geralmente as pessoas que estão no mundo pensam assim, né, que Deus ele só impõe ordens. Aí você vai falar, o amor de Jesus, que o amor de Jesus te alcançou, que a graça dele te encheu e te motivou a ser diferente, querer ser mais parecido com ele, porque é assim que você vai ser mais próximo de Deus. E aí você vai explicar para essa pessoa que Jesus é o caminho que leva para a vida eterna, é o caminho que nos leva para o céu, é o que salva, que dá a vida e que nos deixa felizes a cada dia mais e mais. Se você quer que as pessoas ao seu redor conheçam Jesus através da sua vida, muda o seu interior, porque fazendo isso você não precisa falar nada, você não precisa abrir a sua boca, elas vão conhecer Jesus através de você, do seu modo de viver, através da transformação que a sua vida vai ter por causa dele. Então foi esse vídeo, se você gostou, não se esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal pra gente espalhar essa mensagem para todas as pessoas.